Maria Laura Mouzinho Leite Lopes, cujo nome de solteira era Maria Laura Mouzinho, nasceu em janeiro de 1917 em Timbaúba, Pernambuco. Maria Laura era primogênita de 8 filhos. Sua mãe, Laura Moura Mouzinho, era professora primária, atual primeira fase do ensino fundamental. E seu pai, Oscar Mouzinho, era um respeitado comerciante local e autodidata de grande cultura. Maria Laura obteve seu bacharelado em matemática em 1941 e em 1942 concluiu a licenciatura, ambos na Faculdade Nacional de Filosofia. Nos 6 anos seguintes, dedicou-se ao seu trabalho, espaços projetivos reticulados de seus subespaços, orientado pelo expoente matemático português, professor Antônio Ancítio Ribeiro Monteiro. Em 24 de setembro de 1949, obteve o título de doutor em ciência matemática, sendo a primeira mulher a se doutorar em matemática no Brasil. Após a defesa da tese de doutorado, Maria Laura trabalhou por 2 anos no Departamento de Matemática da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Durante o período de seu doutoramento, mais precisamente em 1943, iniciou sua carreira como professora universitária, sendo efetivada como professora assistente do Departamento de Matemática da FNFI. Maria Laura atinge o apogeu de sua carreira e ocupa todos os cargos existentes no Departamento de Matemática dessa respeitável instituição. Por ocasião da reforma universitária de 1967, tornou-se professora titular. Infelizmente, a carreira de Maria Laura é interrompida durante o regime militar. Dezenas de membros da ABC foram atingidos por medidas ditatoriais, que incluíram prisão, aposentadoria, demissão, censura, impedimento ou cerceamento de exercer atividade científica. Maria Laura foi aposentada compulsoriamente da UFRJ em abril de 1969, com base no AI-5, e em julho do mesmo ano foi aposentada também da função de professora do ensino médio. Mas isso não impediu com que Maria Laura fosse uma grande contribuidora para a matemática. Membro da titular da Academia Brasileira de Ciências e comendadora da Ordem Nacional do Mérito Científico, Maria Laura Lopes foi a primeira doutora em matemática do Brasil, especializada em educação matemática. Ela combateu a ditadura e articulou a criação de instituições de pesquisa. Fez parte do grupo que articulou a fundação do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF, e além disso participou de articulações para fundar outras instituições importantes, como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, e a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, SBEM. Em entrevistas e relatos, ela mencionou seu interesse por desafios intelectuais e pelo caráter lógico e estruturado da matemática, o que pode ter influenciado sua escolha. Na época em que ela fez seu doutorado, nos anos de 1960, a matemática ainda era uma área predominantemente dominada por homens. A decisão de Maria Laura de seguir nessa carreira, em um cenário como esse, revela uma grande determinação e um espírito pioneiro. Ela provavelmente se sentiu motivada não apenas pelo desafio intelectual, mas também pelas necessidades de abrir portas para outras mulheres na ciência. Além disso, sua escolha de se aprofundar em matemática foi influenciada por um ambiente acadêmico que, embora limitado devido à época, já oferecia um terreno fértil para a descoberta de novas ideias e a construção de uma carreira sólida. O fato de ela ser a primeira mulher a conquistar esse doutorado no Brasil reflete a importância da sua trajetória e o impacto de sua contribuição para a ciência e para a inclusão das mulheres em áreas científicas, particularmente em campos tão desafiadores quanto a matemática, que, desde aquela época e até hoje, é majoritariamente composta por homens. Ela foi uma das primeiras a dar esse grande passo, abrindo portas para diversas mulheres se sentirem inspiradas a arriscarem-se nos campos matemáticos, físicos e entre outros. É importante que as mulheres brasileiras, na área de matemática, provocam a diversidade e a inclusão, garantindo que todas as perspectivas sejam representadas. A participação das mulheres ajuda a enriquecer o conhecimento, traz diferentes abordagens para resolver problemas e inspirar outras meninas mulheres a seguirem carreiras científicas. Além disso, aumentar a presença feminina na matemática contribui para reduzir desigualdades de gênero e promover um ambiente mais igualitário e justo.